Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Hoje nós escolhemos uma ferramenta digital para partilhar com vocês, denominada de EduPulses e disponível em edupulses.io. Este é o painel principal da ferramenta, onde nós podemos ter aqui acesso às funcionalidades, ao blog, ao tipo de planos, contato, e é desta forma também que nós podemos participar numa atividade, inserindo o PIN e clicando em OK. Vamos explorar um pouco as funcionalidades desta ferramenta. Esta ferramenta não precisa de instalações, portanto não é necessário fazer download do aplicativo, nós trabalhamos diretamente na internet, quer seja o professor na construção das suas atividades, quer seja o aluno para responder, portanto não há necessidade de estar a descarregar o aplicativo. É um aplicativo que precisa da internet para ser utilizado, tem uso ilimitado, é confiável e fácil de usar. Que tipo de atividades é que nós podemos criar com o EduPulses? Algumas destas atividades são gratuitas, na versão gratuita, outras estão apenas disponíveis na versão paga, mas nós vamos perceber quais é que podemos realizar em cada uma das situações. Então, a primeira atividade é nuvem de palavras, podemos criar nuvens de palavras, podemos criar questões de escolha múltipla, questões de ranking, quizzes competitivos, promovendo a competitividade positiva entre os nossos alunos, questões de resposta aberta, permite ordenar atributos, ou seja, colocar priorizações numa sondagem, por exemplo, sortear participantes, criar a divisão de grupos, permite fazer perguntas ao instrutor em tempo real, criação de slides de apresentação, permite o envio de anexos por e-mail, cadastrar participantes, exportar resultados, ou seja, dá um controlo de muitas atividades e muitas funcionalidades para o professor e para, no caso de um seminário, para o palestrante e os participantes. À semelhança de qualquer outra ferramenta digital, a primeira coisa que é necessário fazer é o registro. Para isso, clicamos em entrar e temos duas formas de fazer esse registro. Entrar com o Google ou entrar com um endereço de e-mail e uma senha pré-definida. Quem não tiver feito o cadastro é só fazer o cadastro, que é gratuito. Então vamos aceder à nossa ferramenta para explorarmos esta ferramenta e percebermos o que é que ela nos oferece e como é que podemos trabalhar com ela. Então, este é o painel de trabalho que aparece para o professor ou para quem está a fazer a construção dos eventos. Temos o menu lateral onde temos meus eventos, onde aparecem aqui os eventos que já foram criados, que nós podemos manter, eliminar e usar a qualquer momento. Por isso, um evento que seja criado, nós podemos usá-lo às vezes que entendermos, em outras situações. Dados da conta. Depois temos aqui os planos, que é importante explorar para percebermos o que é que nos oferece a versão gratuita e quais são as diferenças entre a versão gratuita e as versões pagas. A versão gratuita, que é aquela que vamos explorar, permite até 50 participantes por evento, portanto é limitada a até 50 participantes por evento, mas que em termos escolares normalmente atende perfeitamente. Permite a criação de atividades de slide, ou seja, inserir slides ou montar slides, criação de nuvem de palavras, múltipla escolha, ranking e um quiz competitivo, onde nós conseguimos, por evento, colocar até 3 perguntas. Então, estas são as limitações da versão gratuita, que não permite a inserção de texto aberto, não permite a interação direta de colocação de perguntas ao instrutor, a criação a ordenação por atributos, entre outras funcionalidades, e permite apenas 3 atividades por evento. Esta limitação das atividades acaba por não ser uma limitação, porque o professor pode criar, ou o palestrante pode criar vários eventos, em cada uma delas com 3 eventos, e portanto acaba por ser ultrapassada. A única imposição na realidade da versão gratuita é no tipo de questões e no tipo de atividades que é possível realizar com o aplicativo. Depois temos os outros diferentes planos, a versão Pop, Profissional e Premium, que têm, obviamente, vantagens para quem realmente precisar de ter vários participantes, até 100 ou até 1000, por exemplo. Então, nesse caso, se calhar pode ser útil pensar em fazer um destes planos. Caso contrário, a versão gratuita atende perfeitamente às necessidades do dia-a-dia de um professor com as suas turmas normais. Vamos então perceber como é que se cria um evento
E como é que nós dinamizamos as nossas atividades? Então, para criar um evento, fazemos criar novo evento. Ao criar um novo evento, vamos dar um nome ao nosso evento, vamos colocar, por exemplo, tecnologia, será o nome do nosso evento. Temos a possibilidade de inserir até 150 caracteres. Escolhemos qual é a categoria, se é uma escola, se é uma universidade, reunião de negócios, treinamentos, workshop, palestra, conferência ou outros. Embora a categoria não seja obrigatória, nós podemos selecionar. Vamos pôr, por exemplo, escola. Temos a possibilidade de colocar uma descrição do nosso evento, que não é obrigatória, mas nós podemos dar uma informação de que é que se trata o evento. Podemos dizer que este evento é sobre o uso de ferramentas digitais em sala de aula, por exemplo. Então, colocamos uma descrição e podemos ver sempre quantos caracteres utilizamos e quantos aqui ainda podemos utilizar. Temos a possibilidade de adicionar uma imagem a ser exibida na pausa do evento, então basta escolher um arquivo, vamos escolher, por exemplo, a imagem da nossa série. Então, o que é que isto significa? Nós criamos várias atividades, vamos supor que estamos numa aula, mesmo de forma remota, e queremos apresentar uma primeira atividade, a criação de uma nuvem de palavras com brainstorming com os alunos. Depois vamos abordar um outro conteúdo antes de passarmos à próxima tarefa, ao próximo evento. Então, fica essa imagem alusiva, como se fosse uma imagem de pausa, a aguardar a entrada na nova atividade. E, portanto, que traz alguma dinâmica, essencialmente em apresentações, como seminários e palestras, onde fica ali, a pessoa sabe que vai ter uma atividade depois, a determinado momento, em uma outra atividade. Mas é opcional, portanto, podemos adicionar esta imagem, que será exibida em todos os momentos de pausa ou não. Depois temos a possibilidade de salvar ou cancelar e temos aqui o histórico do evento. O histórico do evento dá-nos informação se foi um evento que nós já realizamos anteriormente, por exemplo, vai-nos dizer a quantidade de vezes que nós já realizamos este evento. Podemos cancelar e podemos salvar, portanto vamos salvar e temos aqui já criado o nosso evento. Reparem que temos aqui o nosso evento criado, o nosso evento é tecnologia, é na categoria escola, esta é a descrição e esta é a imagem que vai estar nas pausas de cada uma das tarefas. A qualquer altura nós podemos editar os dados, se quisermos, por exemplo, alterar o nome, alterar a categoria, podemos visualizar os históricos, perceber quantas vezes é que nós já realizamos. Uma outra limitação do plano gratuito é a exigência de identificação do participante, ou seja, o EduPulses vai permitir que as pessoas participem, os alunos participem, mas na versão gratuita não há possibilidade de identificação, ou seja, eu não posso pedir dados como o nome, o e-mail, o telefone, entre outros, que só estão disponíveis nas versões pagas. O que significa que para tarefas avaliativas, se calhar não é a ferramenta mais adequada, mas pode ser a ferramenta, por exemplo, para usar em tarefas mais de sondagem, de verificação de assimilação de conceitos, só para perceber se a turma no geral ou a plateia no geral percebeu um determinado conceito, ou no caso de um seminário, de uma palestra, aferir a opinião das pessoas sobre um determinado tema, mas é sempre útil. Então, temos aqui as nossas atividades, nós temos aqui as atividades possíveis, que são gratuitas na versão que é do plano gratuito, que são a nuvem de palavras, temos a múltipla escolha, temos o ranking, temos o quiz competitivo e temos aqui o slide. Normalmente, há quem opte por ter um slide inicial, por defeito ele já coloca essa atividade a indicar seja bem-vindo, é um slide inicial, que nós podemos manter ou editar, ou se quisermos podemos eliminar. Então, este slide inicial vai dizer apenas seja bem-vindo. Nós podemos escolher uma imagem para colocar nesse slide, se nós quisermos, vamos pôr a mesma imagem. Então, além do seja bem-vindo, vai aparecer essa informação. Temos ainda a opção de acrescentar um botão com link na tela do participante, então nós podemos encaminhar para um link se assim o entendermos. São definições que depois, consoante a necessidade e a utilização, nós podemos ir definindo. Então, já sabemos que temos a primeira atividade, que é o slide. Então, vamos salvar a atividade, portanto, já cá está o nosso slide. Esta será a primeira atividade que vai aparecer aos nossos participantes quando eles entrarem no EduPulses. Então,
Seguida essa apresentação, quero criar uma nuvem de palavras, então vou colocar aqui a pergunta. Por exemplo, escreva 3 palavras a que associa, por exemplo, o conceito de tecnologia. Só a título de exemplo, salvamos a atividade, temos limitação de 150 caracteres, portanto, como só podemos realizar uma atividade por evento, então já utilizamos a nuvem de palavras, na versão gratuita não a podemos repetir. Mais para a frente quero, por exemplo, colocar uma questão, onde eu posso perguntar, por exemplo, qual a sua opinião sobre o uso da tecnologia na sala de aula. E podemos dar alternativas. Podemos pôr, por exemplo, nada útil, pouco útil, por exemplo. Vamos colocar só a título de exemplo. Podemos adicionar outras alternativas. Muito útil, ok? Só a título de exemplo. Então, temos 3 opções, poderíamos ter mais. Temos uma limitação de até 80 caracteres, salvamos a atividade e reparem que temos aqui a nossa introdução, temos aqui a nossa nuvem de palavras que já está criada e temos aqui uma pergunta de opinião. Podemos ainda inserir questões de ranking, por exemplo. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, qual a sua opinião sobre esta série, por exemplo. E temos aqui, nas questões de ranking, 2 possibilidades. De nós iniciarmos o ranking com definições, por exemplo, posso dizer que esta série é fantástica, por exemplo, e ir acrescentando. É fantástica, ir acrescentando itens. E posso também, nesta opção, permitir que o usuário adicione itens. Então, se eu tiver desabilitado, então a pessoa só vai votar nas definições que eu já pré-defini, nos itens que eu pré-defini. Se eu colocar permitir que o usuário adicione itens, então, se o usuário entender que quer acrescentar um outro item que não os que nós colocamos, então ele vai adicioná-lo e vai votar nesse item também. Então, é uma possibilidade nós deixarmos a resposta aberta e não limitarmos as opções àquelas que nós criamos previamente. Então, também depende, obviamente, da vontade e do tipo de atividade de cada um. E podemos acrescentar um outro slide, uma vez que o de boas-vindas não conta nas tarefas. Então, se eu quisesse depois no final colocar uma outra pergunta de slide ou deixar uma mensagem final, por exemplo, com os dados de contato ou algum tipo de agradecimento, poderia acrescentar. Caso contrário, reparem que mesmo utilizando ali o máximo de tarefas, nós temos até 5 atividades que podemos realizar numa sessão com diferentes tipos de atividade, desde nuvem de palavras, múltipla escolha, ranking. Então, mesmo sendo a versão gratuita, temos um conjunto de ferramentas que nós podemos utilizar e que são bastante úteis. Terminada a construção, a qualquer momento reparem que nós podemos alterar a ordem, mexendo aqui nesta ordem, ou cá em cima também. Portanto, podemos alterar a ordem depois da construção, podemos editar a qualquer momento e eliminar se nós achamos que queremos excluir uma atividade porque realmente achamos que depois de a construir percebemos que ela não faz sentido. Terminada a nossa construção, fazemos próximo e cá está a nossa atividade criada. Neste momento temos aqui No Actions, porque nós ainda não iniciamos o evento, então criada a nossa atividade, podemos sempre, neste submenu, voltar à edição do evento, que me vai fazer voltar atrás e eu consigo alterar o que quer que seja. Portanto, se eu verifiquei que preciso fazer alguma alteração, limpar dados do evento, ou seja, se o evento já foi utilizado anteriormente, eu posso não querer que esses dados fiquem registados, então posso limpá-los e então faço iniciar o evento. Ao iniciar o evento, ele vai me perguntar: você deseja limpar os dados do evento anterior? Então, se este evento já foi realizado, ele pergunta-me se eu quero limpar o que ficou registado do evento anterior. Se eu não precisar desses dados, eu posso dizer sim, vou limpar. Então, gera o PIN. Este é o PIN que nós passamos aos nossos alunos, 121616, ou aos nossos participantes, e eles vão
na tela, colocar este PIN e conseguem ter as atividades. E nós ainda podemos visualizar aqui como é que a atividade aparece para os nossos participantes. Com a nossa imagem, o PIN do evento, eles colocam o PIN e depois de entrarem, que foi a imagem que nós pré-definimos, eles vão começar a responder às tarefas que são solicitadas. E, portanto, é bastante útil de utilizar e bastante intuitiva também. Para terminarmos a atividade, depois dos nossos alunos terem respondido, o professor consegue ver que a atividade está em andamento, o evento de tecnologia está em andamento. A qualquer momento eu posso projetar a atividade na tela também, abrir tela do projetor, se essa for a nossa vontade, estarmos a projetar numa situação presencial e, se eu precisar de encerrar o evento por algum motivo, ou depois de todos responderem, basta chegar aqui e fazer encerrar evento. Então, esse evento foi encerrado e foi utilizado apenas uma vez e não vamos ter nenhum registro porque nenhum aluno respondeu. No menu inicial, cá está o nosso evento. Então, nós criamos 4 atividades, a última execução foi dia 28 e ele foi criado neste dia também. Ou seja, é uma ferramenta que pode ser bastante útil para diversificar estratégias, para fazer questões mais simples, desde uma simples sondagem de escolha múltipla à criação de uma nuvem de palavras, um slide mais dinâmico, então pode ser usado o EduPulsos. Esperemos que esta ferramenta vos tenha agradado, que vocês a possam utilizar com os vossos alunos, seja de forma remota, seja de forma presencial, mas utilizem. E já sabem, qualquer dúvida é só entrar em contato connosco. Encontramos-nos no próximo episódio.